Olá pessoal, tudo bem? Datas é uma informação comum em muitas planilhas e é preciso entender como o Excel entende e faz cálculos com datas. O cálculo pode parecer ainda mais estranho para quem não tem experiência. Vou apresentar aqui como funcionam os cálculos com datas e horas. E vou indicar outros vídeos sobre as funções para cálculos com datas e horas e apresentar alguns exemplos prontos para vocês. Sou o professor Vlamir, espero que você aprenda muito com este material. Estou usando a versão 2010 do Excel, mas esse cálculo vale para qualquer versão do Excel. Eu vou em outro momento fazer um vídeo explicando essa questão das versões do Excel. Deem uma olhada nessa tabela, são duas colunas com os mesmos números. Eu vou pegar esses números dessa coluna e formatar como data abreviada. Olha só o que aconteceu. O número 1 passa a representar 1º de janeiro de 1900, 2 de janeiro de 1900 e assim por diante. Olha, acabou janeiro, foi para fevereiro, acabou fevereiro, chegamos em março, até o número 44.021, que é o dia 9 de julho de 2020. Como é que funciona a data no Excel? O que eu tenho uma data é um número. O número 1 representa 1º de janeiro de 1900. E o que eu tenho é quantos dias se passaram desde esse dia 1º de janeiro de 1900. É assim que funcionam datas no Excel. O Excel que resolve o problema se o mês tem 28 dias, 29 dias, 30 ou 31, ano bissexto, tudo isso é questão de cálculo interno do Excel. Olhem esses valores, todos eles representam a mesma data, 9 de julho de 2020. Apesar de estarmos vendo coisas diferentes, é só questão de formato. Mudar o formato não muda o resultado. Na hora de digitar as datas, não importa como você digita, o valor resultante será o mesmo para Excel. Só lembre, se estiver digitando a data, de colocar as barras para que o Excel entenda que é data. Se suas datas veio de um relatório extraído de um sistema, não precisa se preocupar com o formato que ele veio, ou mesmo que tenha vindo assim como geral, sem formato nenhum. Tudo vai funcionar normalmente. Você só deve se preocupar caso seja um texto e não uma data. Lembra, uma data para o Excel é um número. Se ele vier como texto, será preciso converter isso como data. Isso a gente vai ver no futuro vídeo para tratar exatamente desse assunto. Como datas são números inteiros, eu posso somar e subtrair normalmente como qualquer outro número. Por exemplo, se eu quero saber quantos dias tem entre essas duas datas, é só fazer uma data menos a outra. Ele já vai me dar esse resultado. Eu também posso pegar de uma data, somar mais 15 dias, ele vai me calcular normalmente. Nas subtrações, eu só tenho que tomar cuidado com o resultado, que não pode ser número negativo. O formato de data só interpreta números positivos. Se for necessário trabalhar com data negativa, é preciso usar o sistema de datas de 1904, mas esse é um assunto para outro momento. Vamos entender agora como o Excel faz cálculos com horas. Bom, primeiro lembrete, se eu quero digitar hora, eu tenho que digitar o Nora 2.00 para minutos e, se quiser, continuar com segundos, mas os 2 pontos, é importante os 2 pontos para digitar. Aqui, novamente, eu tenho duas colunas, duas com horas, mas neste aqui eu virei formatar como geral para a gente ver o número que efetivamente tem na célula. Olhem só, 24 horas corresponde ao número 1. 12 horas, a metade, meio, 6 horas, 1/4, quer dizer, 1 hora para o Excel é um dia dividido em 24 pedaços. O Excel não faz cálculos diretamente com horas, a unidade para o Excel é dia. Toda hora para o Excel é apenas uma fração de um dia. Veja essa data na tela, visualizando como número este número. São duas partes. A parte inteira representa a data, quantos dias se passaram desde o dia 1º de janeiro de 1900. A parte decimal representa o horário. Quando isso aqui chegar a 1, ele será o dia seguinte. Deu meia-noite, passou para o dia seguinte. Então, toda data com hora no Excel, a parte inteira representa a data e a parte decimal representa a hora. Esse formato é muito poderoso, mas é preciso estar atento e entender bem ele. O interessante é que data e horas podem ser somados ou subtraídos, já que são números apenas. Olha esse exemplo de cálculo.
A partir do dia 9 de julho de 2020, eu posso somar 12 horas. Então, eu terei esse horário aqui, olha. Dia 9 de julho, número inteiro, 44.021 dias, após 1º de janeiro de 1900. 12 horas, metade de um dia. Somando os dois, deu meio-dia do dia 9 de julho. Se eu continuar somando a partir do meio-dia de 9 de julho, 8 horas de trabalho, 4 horas de happy hour e 8 horas de descanso, por exemplo, somando todos esses números, uma soma simples, eu terei este valor, que corresponde exatamente à soma desses números. Tanto faz eu somar no formato ou somar com formato geral, porque o resultado será o mesmo. Então eu posso somar, subtrair data e hora, o Excel resolve tudo normalmente. Somando horas, porém, eu preciso tomar cuidado com o efeito de formatação. Por exemplo, se eu quero somar 6 horas com 12 horas, vai dar 18 horas. Tá? Soma aqui normal, 18 horas. Tanto faz somar formatado quanto somar como os números. Agora, se eu somar 18 horas com 18 horas, opa, que resultado é esse de 12 horas? Deveriam ser 36 horas. Olhando o número sem formatação, eu vejo que ele somou 0,75 mais 0,75, 1,5. Um dia e mais meio-dia, ou seja, 12 horas. O formato normal de hora apresenta apenas as horas e despreza os dias inteiros. É como se tivesse uma hora numa data e eu pergunto que horas são. Ele me mostra a hora e despreza os dias. Se eu quero visualizar isso corretamente, tudo como hora, no caso as 36 horas, eu tenho que mudar o formato. Botão direito, formatar células. Escolho aqui o formato de hora nessa opção. 37 horas, 30 minutos, 55 segundos. Ou seja, é mais do que 24 horas e continua mostrando no formato de horas. Pronto, aqui eu tenho o meu resultado correto. Observe que se eu utilizar isso em outras contas, o Excel vai sempre usar esse valor, 1 dia e meio, 36 horas normalmente. Mas na apresentação, como eu formatei só mostrando horas sem mostrar dia, ele me dava aqueles 12 horas. Agora eu formatando dessa maneira, ele me apresenta corretamente as 36 horas. Sempre preciso estar alerta a isso quando meus dados, os meus cálculos forem passar de 24 horas. Quero chamar atenção aqui para um problema em potencial. Olha, eu estou calculando quantas horas de caminhada eu fiz na semana, eu me empolguei com a caminhada, na segunda-feira eu saí para caminhar por 1h30. Na terça-feira eu estava mais empolgado ainda, caminhei por 2 horas. Na quarta-feira eu saí para caminhar, caminhei a primeira meia hora, começou a doer aqui, começou a doer ali, parei, desisti, nunca mais caminhei. Quantas horas eu caminhei no total? Ora, se eu fizer essa conta, soma desses valores, o meu resultado vai ser 50 horas. Por que 50 horas e não 4 horas? Porque aqui eu marquei 2, isso para o Excel são 2 dias, são 48 horas. Se eu caminhei 2 horas, eu deveria ter anotado desta maneira. Agora sim a minha conta dá certo. Então eu preciso tomar muito cuidado conforme eu vou escrever horas. Às vezes as pessoas escrevem como números inteiros e eu tenho que lembrar que não é assim que o Excel entende o horário. Essa outra situação apresenta 2 armadilhas que devemos estar atentos. Olha, vamos ver esse problema. Eu vou trabalhar um freelance várias horas durante uma semana. Quero saber quantas horas eu trabalhei nessa semana. E vou receber R$100 por hora trabalhado, então quero saber quanto que eu vou receber. A primeiro resultado está aqui. Basta eu fazer a soma dessas horas para mim ter o resultado e... Opa, como assim? Trabalhei só 4 horas e 30 minutos? Aí eu tenho que me lembrar que, na verdade, o meu problema aqui é de formatação. Eu trabalhei alguns dias inteiros, mais 4 horas e 30 minutos. Como a gente acabou de ver, formatar célula, vou escolher horas, esse formato 37 horas e 30 minutos, que me mostra tudo como hora, mesmo valores inteiros. Está ali, 52 horas e 30 minutos. Uma maneira fácil de eu visualizar que ele estava errado era formatar como geral. Está vendo? 2 dias inteiros mais 0,1875 de um dia. Sempre é bom a gente olhar esse formato para tirar as nossas dúvidas. Agora que eu já acertei o número de horas, eu quero saber quanto que eu vou receber em dinheiro.
52,30 vai dar R$ 5.250, é isso? Então vamos lá, esse número de horas vezes R$ 100, então eu terei, vou matar aqui como moeda, R$ 218,75, como assim? Eu preciso lembrar que, na verdade, aqui, olha o número que eu tenho, 2 dias,18, quer dizer, o número inteiro é 2 dias, não é em horas, estamos lembrados? Se eu quero considerar esse valor de R$ 100 por hora, eu teria que considerar que é R$ 2.400 por dia. Se para mim fazer uma hora eu peguei um dia e dividi em 24 pedaços, então agora eu tenho que fazer a conta ao contrário, ou seja, esse resultado eu vou multiplicar por 24. Agora sim eu tenho o meu resultado correto. Vamos aproveitar para conhecer 4 teclas de atalho que podem ser úteis para a gente com data e hora. Ctrl, ponto e vírgula, ele me insere a data de hoje, a data do relógio do calendário. Ctrl, Shift, 2 pontos, é a mesma tecla, ele insere o horário atual. Se eu já tenho um número aqui, por exemplo, 44.000, Ctrl, Shift, jogo da velha, ele me formata isso como data. E se eu tenho um número qualquer, Ctrl, Shift, arroba, ele me formata como hora. São atalhos para ganhar tempo no dia a dia. Muitas vezes importamos um relatório de algum sistema com informações de data e hora. Verifique qual é o formato desse dado. Se a data vem como número de série ou vem como data, basta tentar formatar como geral, formatar como data e você já vai verificar como que ele vem. Se mesmo que ele venha como número inteiro, como número de série, está pronto, pode usar diretamente. E o horário? O horário vem como número de série também? Ou vem como um número? Verifique se o número 1 para esse relatório significa um dia ou se ele significa uma hora. Se 1 significar um dia, ok, está formato correto para o Excel. Mas se o número 1, a quantidade 1, significar uma hora, você vai precisar dividir esse valor por 24 para ter no horário do formato do Excel. E se essa informação vier como texto, bom, aí será preciso converter de texto para data ou hora. Continue acompanhando o canal e você saberá como fazer isto. Cálculo com data e hora é um desafio, mas faz a diferença para suas planilhas. Pratique e experimente. Agora que você entendeu como o Excel faz cálculo com datas e com horas, é hora de conhecer algumas funções úteis para esses cálculos. Então indico aqui mais um material sobre isso. Gostou desse conteúdo? Deixe seu gostei e clique no inscrever-se no canal para receber mais material. Depois clique no sininho e escolha todas para receber aviso de todas as novidades daqui. Obrigado e até mais!